pastor de vocês, meu amigo Reverendo Leonardo, pediu para que nós fizéssemos pequenas pastorais. Eu estou em casa e acabei por decidir fazê-la da forma mais simples possível, vestido como parte de vocês devem estar vestidos agora, dentro de casa, para que a gente também não maqueie a nossa vida no dia a dia, aquilo que nós fazemos. E eu escolhi uma frase para mostrar como a palavra de Deus ela é muito grande, profunda, e como ela pode definitivamente nos ajudar a passar não só por esses problemas da saúde, mas também problemas da estrutura brasileira, a questão da política, as divisões que estão acontecendo. Eu não vou falar da doença. Eu quero estar falando, e quando eu digo a doença, eu estou citando as duas situações aqui. Eu vou falar de um remédio. Então, em Romanos, no capítulo 8, para mim, o capítulo mais bonito escrito por um apóstolo. Talvez rivalize com os evangelhos, mas é a passagem que mais toca o meu coração, da qual eu tenho de cós salteado aqui. Vocês vão estar ouvindo aí de vez em quando um barulhinho de moto passando, mas foi assim que eu escolhi fazer essa conversa com vocês. A pergunta é, no versículo 35, e é só no versículo 35, só na pergunta de Paulo, que eu quero me debruçar, conversar com vocês hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta eu faço para vocês hoje, dentro das relações que vocês estão tendo. Alguns de vocês devem estar refazendo a união, se são casados, refazendo os laços, os desafios de viverem juntos numa sociedade onde nós vivemos mais fora do que dentro de casa, mas as relações entre pais e filhos, mas principalmente as nossas relações com Deus. Para alguns irmãos nossos o trabalho continua e ardorosamente eles estão aí, e precisamos orar por todos eles, não só pelos nossos irmãos, mas por todos os seres humanos na terra que estão na rua trabalhando por uma necessidade premente, e precisamos fugir definitivamente de uma linguagem política em relação ao que está acontecendo e buscar uma linguagem evangélica. Não evangélica no sentido da igreja, mas a evangélica no sentido da proclamação das boas novas. Então, eu queria estar conversando com vocês sobre quem nos separará do amor de Cristo. Olha que passagem forte, porque é uma pergunta forte, talvez seja uma das perguntas mais fortes, se não a mais forte, a ser dada a todos nós. E muitas vezes nós temos a resposta na língua, ninguém. Mas eu gostaria de trazer aqui 3 pontos básicos que me tocam com relação a essa passagem e queria que você guardasse isso para o teu coração. O primeiro é que mostra que a relação que Cristo tem conosco é uma relação de amor. Ela não é só uma relação litúrgica, ela não é uma relação religiosa, ela é uma relação de justiça, ela é uma relação de paz, ela é uma relação de esperança, mas como o próprio Paulo, é uma relação de fé, mas como o próprio Paulo assevera lá na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, o que resta disso tudo, o que sobra e o que faz existir isso tudo é o amor do Cristo. Assim como na carta de Paulo aos Coríntios ele disse definitivamente que no final restaríamos a nós a esperança, a fé e o amor, e que por fim de tudo, só teríamos o amor. Ele começa agora fazendo uma pergunta e dizendo o seguinte: há poder do mundo que possa separar-nos do amor de Cristo? Esse primeiro ponto é que a gente precisa realmente compreender que Jesus nos ama. Deixar de lado o nosso egocentrismo, a nossa baixa estima, que é um outro estilo de egocentrismo, pôr por fora as nossas dúvidas e compreender que esta passagem da vida que nós estamos tendo hoje não inviabiliza o amor de Deus por nós.
Não inviabiliza o amor de Deus pelas pessoas, não inviabiliza o amor de Deus pela sua criação e não inviabiliza o amor de Deus por uma só situação. Deus quer nos amar, é verdade, e Ele quis nos amar com todo o seu poder e com toda a sua soberania. Ele conseguiu nos amar por meio de Cristo. Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, não porque isso me responde ao meu dogma cristão, mas porque isso é a verdade histórica e espacial. É uma verdade universal, transcendente, que veio antes de mim, antes de você nascermos. Cristo já nos amava antes de nascermos. Esse é o primeiro ponto, essa questão do amor de Deus a partir de Jesus Cristo. Segundo, e aí vai no início da pergunta, quem? Qual o poder terrestre que é capaz de fazer com que eu pestaneje a pensar que Jesus não me ama? É um vírus? É uma ideologia? É uma dor sentimental? Quem nos separará do amor de Deus? Quem tem esse poder? Quem tem esse poder? Quem vive isso a ponto de peitar a cruz e dizer: eu posso separar eles de ti? Eu acho que o maior demônio que nós temos em nós não é Lúcifer. O maior demônio que nós temos em nós, é a ignorância de compreender isso. A ignorância de compreender que não existem seres, viventes ou não, materiais ou não, todas as circunstâncias da vida, boas ou ruins, o coronavírus não pode nos separar do amor de Deus, nem em vida, nem em morte. Eu perdi um amigo meu, pastor Islanildo, agora há pouco tempo atrás, o índio do Senhor. Ele continua vivo no amor do Cristo. O coronavírus não pode fazer nada com ele. Mas nós hoje somos movimentados pelas manchetes. As manchetes. Na pergunta, separar, e fechando isso, mostra que antes do amor de Cristo ser percebido em nós, nós já vivemos em Adão uma separação, um abismo da existência, um abismo de como viver, um abismo de dar essência, da razão à vida. Como eu percebo pessoas dentro e fora da igreja que continuam vivendo os abismos da separação, a separação da paz, a separação da fé, a separação da esperança, do amor, do respeito. E quando somos separados, quando nos separamos, quando nos achamos distante do amor de Cristo, podemos então interpretar a vida da forma que quisermos. E eu digo a você, todas as formas que você interpretar a vida e Jesus não estiver nela, são formas diabólicas, sem que o diabo tenha participado disso. Podemos ser nós mesmos os maiores demônios das nossas vidas, quando decidimos, diante de problemas, criar obstáculos tais que tais pontes são rompidas e não podem mais nos unir àquele que nos amou. Mas há um grande problema nisso tudo, e eu diria que qual era o termo que eu poderia usar com relação a Deus diante da pergunta de Paulo. E eu normalmente faço esse agradecimento ao Senhor. Eu digo para ele: Senhor, muito obrigado por você ser divinamente teimoso. Como eu amo a teimosia de Deus, a insistência dele, essa santa arrogância de dizer: eu sou dono da tua vida porque eu te amo. Durante muito tempo eu desisti de mim. Durante outro tempo a religião desistiu de mim. Outros tantos tempos a história desistiu de mim. Mas se hoje eu estou podendo conversar com você aqui sobre o coronavírus, assim eu faço porque eu tenho absoluta certeza: Deus não desistiu de nós. Fica com essa pergunta: quem poderá te separar do amor de Deus? Um grande beijo, um grande abraço, uma igreja querida no meu coração. Tchau, gente.
Reverendo Leonardo, um beijo, fiquem com Deus.